Está no ar mais um De Frente com a gente e hoje a gente vai ter um papo muito bacana, um papo psicológico com a nossa cliente amiga Caroline Ferrão. Ela é psicóloga e vai falar um pouquinho mais com a gente hoje sobre como o turismo ajuda na prevenção, tratamento de doenças psicossomáticas que estão tão em alta nos últimos anos. Bom dia, Carol. Bom dia, Lídia. Bem-vinda. Obrigada. Quem é a Carol? Sou a Carol Ferrão, sou psicóloga, sou especialista em terapia sistêmica. A terapia sistêmica, para simplificar, é uma terapia voltada para relações e relacionamentos. Então, sou especialista em terapia de casal, de família, mas posso atender individualmente também. Além de psicóloga, sou mãe de pet. Adoro viajar para dentro de mim e para fora. Turista, tu sabe muito bem disso. Sou casada, sou filha do meio, viajo desde pequenininha. Já morei por vários lugares do Brasil, então acho que a viagem, o turismo, essa vida cigana faz praticamente parte do meu DNA. Como que o turismo ele se encaixa na sua vida? Onde que ele entrou com um ponto mais central na tua carreira, na tua vida, e como que tu usa isso no tratamento com os teus clientes, os teus pacientes, perdão. Como que tu consegue trabalhar com isso com eles? Bom, vou contar, né? Tu já sabe, mas vou contar aqui para todo mundo. Vou fazer uma autorrevelação, a gente chama assim o nome dessa técnica, que em 2021 eu tive um diagnóstico de depressão. Na depressão, a gente tem uma técnica que a gente chama de ativação comportamental. Então, o paciente ele precisa se colocar em movimento para fazer atividades das quais talvez ele já conheça ou algumas novas que ele não experimentou ainda, né? E aí, eu sabendo disso, dessas técnicas, troquei uma ideia com a minha psicóloga, com a minha psiquiatra, e eu já tinha lá no meu DNA, né, que viagem é uma coisa que eu gosto de explorar regiões mais longe, onde a gente possa ir de avião, contratar uma agência, conhecer outros lugares ou até mesmo de carro. Que mude a rotina definitivamente, né? De cultura, de comida, de ambiente, que te tire da sua rotina, né? Isso, te tire da tua zona de conforto e tu possa olhar para uma outra realidade, né? Diferente daquela que tu tá ali habituado. Legal. Então, por conta desse diagnóstico, coloquei como uma meta, né, de começar a viajar, colocar roteiros e começar a, de novo, entrar nesse ciclo de planejar minhas viagens. Ou seja, para um tratamento de depressão, você sai do seu ambiente para se reconectar consigo mesmo, é isso? Isso, exatamente. Que bacana. Posso fazer uma outra revelação que os clientes já sabem, mas não custa lembrar. O nome da Oz Viagens vem do Mágico de Oz. E o filme Mágico de Oz, ele basicamente conta a história de 4 personagens que saem da sua realidade em busca de algo que está dentro deles. Então eles saem em viagem para procurar uma ajuda, um suporte de um mágico que quando eles encontram acaba simplesmente falando assim, você falta coragem? A coragem está dentro de você é corajoso. Cada personagem tem a sua linha de busca e eu acho muito bacana. Quando você tinha compartilhado isso com a gente no começo, eu achei muito bacana porque linka muito com a história da Oz. Você sai da sua realidade para conseguir enxergar quem você é dentro de si. E como é que os seus pacientes hoje são orientados a prevenir essas doenças que estão tão em alta agora, né? Burnout, depressão, estresse, com sintomas tão agravantes que a gente tem tido hoje, junto com o turismo, ou buscando pelo turismo, ou uma viagem específica. Conta um pouquinho pra gente. Acho que a pandemia nos deixou muito privado, impossibilitado de qualquer coisa. Então, até quem não tinha o hábito, Lídia, de viajar, eu acho que depois da pandemia ficou com uma sede de explorar e conhecer o mundo, liberdade, de né? Liberdade. Então, eu converso, né? Porque tem pacientes que gostam, já tá na rotina, mas tem uns que nunca pensaram nessa possibilidade. Às vezes fica até com
uma crença, assim, limitante. Não gosto muito desse termo, crença limitante, mas não deixa de ser, né? Lembra um pouco, tá meio batido, mas é verdade. Às vezes as pessoas acham que não pode, porque a viagem é algo para outro padrão social. E aí a gente vai desmistificando algumas coisas em terapia que não, que é possível, né? A gente vai olhando juntos. Que é possível sim a pessoa colocar no seu hall de atividades aí, se for bem planejado, organizado, se é um desejo, se é uma vontade, né? Por que não experimentar isso? Em família, né? Até para estreitar os laços familiares. Se a gente pega, por exemplo, a gente aqui na agência, provavelmente você também, com a terapia, casais que vêm enfrentando dificuldades de estarem juntos, às vezes fazer uma viagem ajuda. Com certeza. Eu tenho casais que já são pais, né? E como eu sou terapeuta de casal e família, eu acabo entrando um pouquinho ali e fazendo algumas reflexões. Claro, dentro da condição de cada realidade, de cada paciente, né? Mas tem uns que podem e conseguem fazer uma viagem uma vez por ano com a família. E uma vez por ano só o casal, para o casal poder se reconectar, se reencontrar. Lembrar, né? de quando namorava, né? De antes de ter as responsabilidades e compromissos com filho, com casa. Exatamente. Poder curtir, explorar um novo lugar, se imaginar nesse novo lugar, como que, né? Se enxergar, como que... O que a gente pode descobrir, o que a gente pode viver aqui. Voltar a ter um pouco de responsabilidade adolescente, né? Exatamente. E tem uns, né, que tem possibilidade financeira e às vezes tá tão adormecido isso que eu acho que na terapia que descobrem ali é verdade. Como é que eu não tinha pensado nisso? Saiu recentemente uma pesquisa, a gente já conversou a respeito disso, né? Falando a respeito de prazo, de tempo de viagem para as férias, né? Sim. Dá uma explanação para a gente a respeito disso, por favor. Sim, saiu uma pesquisa na Finlândia falando que o tempo ideal para viagem são 8 dias, né? Tanto para viajar com amigos, casal, individualmente, porque quando chega no 8º dia, a pessoa chega no ápice da felicidade, né? Mais que isso, acaba virando de novo a rotina. Acaba não sendo tão prazeroso e pode ser que tu se frustre um pouco, né? E eu sou muito da opinião, bato sempre nessa tecla com os pacientes, que assim, gente, qualidade sempre vai ser melhor do que quantidade. Sem dúvida. A gente não pode se iludir com esse lance da quantidade. Às vezes planejar uma viagem, meu sonho é ir para a Europa, eu tenho uma oportunidade de ir para a Europa e eu vou ficar 30 dias na Europa. Às vezes no 10º dia você já não aguenta mais a companhia, a falta de rotina, né? A mudança repentina, faz mala, desfaz mala, pega transporte, entra em hotel, sai de hotel, tudo isso fica muito cansativo e aí você acaba deixando de aproveitar as partes boas porque você está cansado, porque você está... acho que eu já não queria mais estar aqui, eu acho que eu quero ir embora. Então, realmente... Tá com saudade de casa. Saudade de casa. Né? Exato. E fora que, pensa, tu vai voltar, tu vai trabalhar, daí tu, poxa, eu vou ter que trabalhar mais um ano para depois ter direito de novo desse momento de férias. Não me parece justo. Não. Né? Ou então, seja... Assim, sempre que tiver possibilidade de picar as férias em várias durante o ano, é a melhor opção. É a melhor opção. Melhor opção. Porque o ser humano, né, eu gosto de dizer, é privação, compulsão. Toda privação gera uma compulsão. É matemático, né? Super. E a gente precisa dessas recompensas na vida, para tudo, né? A gente trabalha por quê? Porque tem reconhecimento, porque tem dinheiro envolvido, tem as recompensas. E aí a gente precisa disso também, né? No nosso lazer, na nossa vida. Então, picar as férias, né? Distribuir. Se a pessoa tem essa alternativa, por favor, faça isso. É mais saudável pro bolso, pra mente, né? Pro psicológico, pra parte de rotina também, né? Ter uma boa experiência e voltar com várias boas experiências. Voltar com dopamina, com endorfina. Eram esses né? os nomes. Voltar com os neurotransmissores todos alinhados, né? Motivado para trabalhar de novo. Motivado para trabalhar de novo, exatamente.
E aí pronto pra, né, trabalhar e fazer um novo pacote de viagem. Exatamente, emendar um boletinho no outro, uma fatura na outra. E a melhor coisa é ir pagando e depois no final tu ter a recompensa, né? Muito bom. É muito bom. Eu fazer esse planejamento de já vou pagar e quando eu terminar de pagar, eu faço a viagem, é só recompensa. É só a parte boa, né? Você não tem que voltar e ter que se preocupar com a parte ruim. Ai, tem que pagar ainda. Não. Já se livrou de tudo isso antes. Exatamente. Carol, a gente comentou essa semana que existe um tipo de teste que você faz no consultório envolvendo viagem para autoconhecimento, certo? Certo. Como é que funciona isso? É um teste de personalidade, ele se chama QAT ou QATI, né? Que eu descobri que em São Paulo é QATI, no Rio Grande do Sul é QAT, mas não importa. É um questionário de autoconhecimento, onde tem várias janelinhas, assim, onde o paciente ele se imagina em várias situações. E uma delas é numa situação de viagem. Legal. O teste pede para que o paciente se imagine, né, fazendo uma viagem longa, daí, né, de 30 dias, não menos que isso, que a gente está orientando aqui que viaje menos, né? E aí tem várias perguntas, assim, para afirmações, né, e ele vai decidindo como é que ele se sente. Então, são 15 perguntas, né, bastante sobre a viagem. Então, assim, é legal porque, de novo, tem vezes que o paciente talvez não traga essa temática para o consultório. Talvez ele nunca trouxesse de forma espontânea e o teste fomenta isso, cutuca, né? Para tu falar e pensar sobre isso. E todo mundo gosta desse teste, tanto é que quando acaba o teste a gente sempre fala assim, tá, deu, acabou a sessão, a gente continua na próxima e vamos comprar um pacote agora com a Lídia. Nós viagem, vamos viajar. Vamos viajar, gente. E aí nessas perguntas assim, se a pessoa gosta de ser pontual, se ela é pontual na viagem ou se ela relaxa, porque é uma coisa assim, daqui a pouco eu sou super pontual, mas na viagem eu consigo ser mais flexível, não acho que precise ser. Se a pessoa gosta de visitar pontos turísticos ou se ela tá pelo um rolê mais gastronômico, né? Se ela planejou um roteiro ou se ela deixa a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho. Se daqui a pouco sim ela planejou, mas ela tá lá no ponto turístico, ela fica lá porque ela gostou muito e ela perde os outros pontos que ela pensou, porque ali tá muito interessante, ou não, ela vai ser mais rígida e vai seguir aquele roteiro. Porque tem que fazer. Porque tem que fazer, né? Então assim, quem é ela nesse grupo? Quem é ela nessa viagem, né? Como que ela se comporta? Tem vezes que as pessoas nem sabem e elas vão, não, é verdade, eu sou assim, eu sou assado, ou eu posso ser assim, ou eu posso ser assado. Gera uma reflexão muito boa, né, legal, durante esse questionário. E até de se imaginar assim com amigos, né? O que tu prefere? Viajar sozinho, viajar num grupo menor de pessoas ou viajar num grupo maior de pessoas? Quem tu é nessa viagem? Tu se importa e tem cuidado ao dar a tua opinião sobre algum passeio, sobre algum rolê que vocês estão fazendo? Ou tu impõe, né? Tu se importa com o clima do grupo ou tu não se importa? A tua vontade está acima de tudo. Tu vai gerando, né, um autoconhecimento ali. Depois tem um resultado desse teste para a pessoa descobrir quem é ela. E é bem legal fazer esse teste assim com paciente de forma individual ou até casal. Porque daí as pessoas vão trocando, vão se descobrindo, vão se conhecendo. E já tive casais, assim, que eles comentam, nossa, na nossa rotina em casa, a gente não se encontra tanto, a gente é mais desalinhado. Olha, a gente se encontra muito nas viagens, faz muito mais sentido quando a gente está viajando. É um ponto em comum entre a gente, ou não, né? Às vezes também já é um ponto de estresse, né? Acontece de você trabalhar, às vezes, com casais que é como se fosse um casal dentro de casa e um outro casal viajando? Com certeza. De alinhamento, né? Com certeza, sim. Vou falar porque eu não vou falar nomes nem nada, né, nem de onde é, mas tive um casal, assim, em que ela queria muito manter a rotina na viagem, a rotina que tinha, né, na zona de conforto, em casa, e ela precisava muito manter, ela tinha uma certa rigidez, né, de treino, de academia, de horário para alimentação, enquanto o outro era completamente diferente,
Só que eles já eram diferentes. E claro que durante a viagem, durante o turismo, isso só potencializou, né? Aflorou, assim, intensificou. Porque quando a gente está convivendo em casa, tu tem o teu trabalho, teu marido tem o trabalho dele, tem as rotinas. Quanto tempo a gente se encontra em casa? Poucas horas, né? E ainda as poucas horas, muitas delas a gente tá dormindo. Exatamente. Não tá interagindo, né? E a viagem não. A viagem tu tá ali numa imersão com aquela pessoa. O tempo todo. O tempo todo. Tendo que decidir tudo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Exatamente. Tendo que negociar. Tem que negociar. E aí, outro termo que eu gosto, assim, que é uma palavra de ordem, é o que não se dobra se quebra. Então, assim, todas as relações precisam de flexibilidade. Então, a viagem também precisa de flexibilidade. Se a gente não flexibilizar, não dá certo, né? Vai se quebrar, vai romper. Não vai aguentar nem os 8 dias que a gente comentou. Não vai aguentar. Amigos também, a gente andou comentando, né, sobre grupos de amigos, que às vezes são amigos por muito tempo, e quando resolvem viajar juntos, ou eles voltam nessa viagem mais amigos e com mais afinidade, da mesma forma com que o contrário também acontece, né? A pessoa viaja amiga e volta sem conseguir se enxergar na rua. Sim, eu tenho vários casos, né? Escuto muitos pacientes contando, assim, de retornos de viagem, né? Que não deu certo, ficaram chateados, né? Tipo, desde uma coisa mais simples, assim, cotidiana, como... fui tomar café da manhã e o fulaninho não me chamou, e a gente estava num grupo de 6, o que custava ter batido na porta ali do quarto, ter chamado, né? Ou pegou uma mesa e não considerou o número do grupo, né? Para que todos sentassem juntos nessa mesa. E pode parecer simples, mas não é, né? Ainda mais quando a gente fala de sofrimento, de chateação, dor não se compara. E né? cada um tem uma expectativa de uma viagem, né? Cada um tem uma expectativa aí. E se você viaja em grupo, num grupo que não é uma família, que não convive, que não tem essa interação cotidiana, para ter que encaixar tudo de uma vez só, às vezes leva muito tempo. E às vezes não adianta, não tem tempo que faça isso realmente alinhar. Isso dá certo, né? E a gente Mas uma conversa também antes de viajar é válida, não é? É válida. A gente... Assim, qual a tua expectativa, Lídia? A gente vai pro Rio de Janeiro. O que tu quer? O que tu quer? Tu gosta de ficar na praia? Tu gosta de conhecer restaurantes? Vamos virar madrugada no bar, no samba? Ou a gente vai dormir cedo para poder pegar o amanhecer no arpoador? Exatamente. E eu acho que as pessoas não se comunicam, né? As pessoas acabam não se comunicando. E aí elas vão muito na empolgação de ter comprado a viagem, o pacote. E aquela depois... alegria, né? Aquela euforia de vou viajar. E não considera as coisinhas. Os detalhes. Que importam muito, né? Eu mesma, eu e o Monte, meu esposo, né? Eu sou energia apocalíptica, né? Eu quero ver o nascer do sol dentro do mar, quero ver o pôr do sol, eu quero explorar. E ele já, no quesito praia, né? Sim. No quesito praia, ele já quer sentar debaixo de um guarda-sol, ficar o dia inteiro ali curtindo. Então, o que a gente combina? Um dia vai ser o meu programa, de tipo acordar às 5 da manhã, pegar uma canoa havaiana em Fernando de Noronha, ver o nascer do sol, né? Curtir horrores, e no outro dia, sossego é o programa dele. E assim a gente vai intercalando, um dia eu, um dia ele, um dia eu, um dia ele. Ninguém se frustra, todo mundo tem a expectativa atingida, todo mundo consegue usufruir do melhor da viagem e não fica uma coisa chata, maçante pra ninguém. Exatamente. A gente tem esse detalhe em casa também. Eu sou mais do fazer 6 cidades em 4 dias, igual a última viagem. A gente sai, pega o carro, vai, se depender de mim, a gente vai. Joás já gosta de uma coisa um pouco mais sossegada, mais tranquila. Ele gosta de sentar na praça e assistir um músico tocar, de sentar na praia e ficar curtindo um pôr do sol, tranquilamente, observar a lua, tranquilo. Se depender de mim, eu tô fazendo museu, igreja. Pode. A gente faria facilmente 25 quilômetros por dia caminhando. Boa. Vai fazer igreja, museu, vai contratar guia, sobe ladeira, desce, tudo, num dia só, pra tentar otimizar.
Eu sempre sou da opinião de que eu gosto de descansar em casa. Na viagem, a gente tá descansando pagando? Não, a gente tá pagando pra curtir. Tu tá respirando, né? Em respirando euro, em euro, vezes, exato, né? Em exato. dólar, ou em reais também, Não dá né? pra dormir, não dá pra dormir. Então, eu gosto da otimização. Mas essa comunicação entre casal, entre amigos, a gente atende muito grupo de amigos aqui. E até vou dar umas dicas com você daí, a gente poder orientar esse pessoal aí antes da viagem, para eles não voltarem com as expectativas. Eu acho que a gente pode formular um questionário. Isso. Não científico, mas, né? Autoanálise. Vindo de uma psicóloga também. Autoanálise. Que tu poderia até implementar, né? Acho que tá surgindo uma ideia interessante aí, viu? Porque a gente pega muito grupo de amigos empolgado e que acaba frustrando porque não tem essa conversinha básica antes, esse alinhamento de expectativa, de como é que vai ser, o que a gente vai fazer, qual linha que a gente vai seguir. E até porque assim, né, Lídia, daqui a pouco assim, a gente é super amigas. Mas tu é uma pessoa super diurna e eu sou noturna. Só aí já... Eu gosto de gastar, não me preocupo durante a viagem, eu acho que, né, que durante a viagem eu preciso gastar, eu preciso curtir. Tu já daqui a pouco é uma pessoa mais comedida, né? Não é bem assim, não quero, não valorizo tanto... Não precisa, ou não valorizo o rolê gastronômico, eu valorizo. Se a gente não tem minimamente uma troca de diálogo ali, de expectativa, de se conhecer, né? Ou a gente até se conhece, mas não se toca, assim, de que isso vai ser um problema, né, na nossa viagem. Se a gente não parar para dar uma refletida, isso pode ser um problema. E se também, assim, daqui a pouco eu sou mais rígida, ou a Lídia é mais rígida, vai dar problema, gente. Vai dar problema. Tem que ter flexibilidade. Eu gostei muito da sua frase, o que não dobra, quebra. O que não se dobra, se quebra. Se quebra. Né? Maravilhoso, gente. Na viagem é sensacional. Quem viaja em casal, em amigo, sozinho a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Eu ouvi recentemente aí uma reflexão que eu achei muito bacana num podcast, falando que, poxa, eu escolho a minha playlist e eu pulo as minhas músicas que eu escolhi. Eu ouvi. Então a minha opinião não importa pra mim, às vezes. Imagina a sua. Imagina a sua. Então, durante a viagem, você se testa muito, né? Você se coloca muito à prova. Quando você está sozinho, muito mais. Sim. Muito mais, porque aí você tem que brigar consigo mesmo. Sim. Né? E agora, eu vou deixar o meu eu mais sossegado tomar conta e eu vou ficar aqui deitado o dia inteiro sem fazer nada? Ou eu vou deixar o meu eu explorador tomar conta e eu vou aproveitar o que eu tô tendo de oportunidade, que me propus a fazer nesse destino? Então, a gente pega muito... adolescente, principalmente, fazendo um mochilão, arriscando a vida para fora do Brasil, fazendo um intercâmbio, e que chega lá fora com uma expectativa e que trava. E você não desenvolve a vontade de voltar, porque não se preparou antes para esses desafios pequenos, mas que na viagem se tornam gigantes, né? Exatamente, porque não se conhece. Não se conhece. Né? Se tivesse uma conversa interna minimamente ali antes, né? Um preparo, né? Emocional, assim. Mesmo o fato da adolescente que vai estudar fora e tem o hábito, né, de ter o pai, a mãe, a presença, né? Essa troca de família. E que se vê completamente sozinho num país estrangeiro, onde a cultura é diferente, onde ninguém tá nem aí pra você. Então o seu sentimento não importa, se você comeu não importa, se você tem roupa pra lavar, limpa, não importa, pra ninguém, só pra você mesmo. E você não tá com esse hábito trabalhado dentro de você, de olhar pra si, de falar, não, peraí, eu tenho que resolver as minhas coisas, você volta em uma semana. Frustrado, porque isso não é pra mim, não dá certo, porque esse negócio é só ilusão. E a gente trabalha muito com isso. Tolerância à frustração, né? Baixa tolerância à frustração. E as pessoas, às vezes, elas olham muito pra falta. Pro que não deu certo? O que tá faltando? Às vezes a gente precisa direcionar esse olhar, trocar essas lentes, né? Tá, deixa eu tirar as lentes da falta, deixa eu colocar essas outras lentes
deixa eu ver o que eu posso explorar, o que tem de novo aqui, o que eu posso ver. Que eu consegui me desenvolver nessa viagem, nessa oportunidade. Não desistir, né? Peraí, não tá saindo do jeito que eu quero, mas de que outro jeito eu posso tentar manejar? Porque a vida é assim, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Nem aí. A gente comentou agora há pouco antes de começar o nosso bate-papo, né? Sobre a gente planejar uma viagem certinha e chegar durante a viagem, aí você tá com um filho que pegou uma virose, precisou de um hospital, aí você ficou doente, o hotel não era do jeito que você queria. E aí, você vai ficar esbravejando e reclamando ou você vai curtir o resto, né? Exatamente, Então, é justamente sobre isso, né? Tirar o olhar da falta e botar o olhar, né? No que tem de bom aqui, o que eu posso aproveitar. Fazer o filtro, né, de tudo que tá acontecendo ali. Exatamente. Ou seja, autoconhecimento em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E daqui a pouco até fazer piada, né? Por que não, né? Às vezes a gente tem umas experiências meio estranhas e tal, mas gera conteúdo, né? Gera conteúdo. Contar pros amigos, né? O perrengue que tu passou. Eu vi um corte provavelmente tu conheça, né? Do Piangers, falando a respeito de quando a gente compra coisas, as coisas envelhecem e perdem a graça. Então, eu comprei um celular novo, a última geração. Passou 6 meses, lançou um celular mais novo que o meu, poxa, eu tô com necessidade de comprar um novo porque o meu não serve mais. Quando você compra experiências, quando você se coloca à disposição aí de enfrentar uma experiência, as experiências vão ficando boas ao passar do tempo. Durante a viagem, ele conta mesmo que ele fala, fui viajar, perdi meu passaporte, me roubaram dinheiro, passei perrengue, briguei com a mulher, voltei pra casa estressado. Na hora que acontece, parece ruim, mas conforme o tempo vai passando, essa experiência vai decantando e você tem prazer em contar isso pros outros. Eu vejo muito, quando eu escutei ele falando a respeito disso, eu vi muito disso, a gente pode deixar o link do corte na descrição do vídeo, porque é muito interessante, fala de viagem, é fantástico. E eu vejo muito isso quando eu estive morando fora do Brasil. Eu saí com 20 anos do Brasil, recém-casada na época, não tinha experiência de nada na vida e fui morar num país completamente diferente do meu. Uma cultura diferente, idioma diferente. E na hora em que eu estava ali, não era legal. Não era bom, eu não conseguia me comunicar, as pessoas não me entendiam, eu passava um perrengue atrás do outro. Hoje, quase 15 anos depois, nossa, eu não consigo achar uma experiência ruim na minha vivência de quase 1 ano fora. É um negócio muito legal, é muito legal. Quanto a gente vai decantando e vai melhorando mesmo. E a terapia faz isso, né? A terapia faz tu olhar para a situação várias vezes, com várias idades e atribuindo um novo significado para aquilo, né? Quando tu tá experienciando aquilo, tá tão forte e depende do teu contexto, do teu momento de vida, que se tu tiver, né, mais down, daqui a pouco tu vai ter um olhar mais pra falta, tu vai criticar, né, tu vai achar negativo. Tá tudo bem, você não pode ficar nesse olhar o tempo todo, né? Mas depois, olha, depois que tu voltou pro Brasil e daí tu já tava em outro contexto, olha para aquilo de novo, tu já olha com outro olhar, com outra maturidade, né? Na época, eu falava que, gente, nunca mais na minha vida eu vou ter uma experiência como essa. Hoje eu falo, gente, eu faria tudo de novo. Não mexeria uma vírgula na história. Do jeito que foi, dos perrengues que foi, da dificuldade que foi. Porque isso fez eu ser hoje quem eu sou. E não só essa experiência, outras várias, né? Trocar de estado, muito jovem, tu também tem essa experiência, né? De sair de cidade, de trocar de cidade, ter que fazer uma nova adaptação. Tudo isso faz a gente amadurecer. Muito. Sim. Em um curto período de tempo. Sim, com certeza. E isso nos deixa mais abertos para essa flexibilidade que a gente está falando. Exato. Né? Para poder experienciar novas coisas, se arriscar. Né? Explorar. E provavelmente a tua mãe também te dizia isso, que a gente não pode dizer que não gosta de uma coisa sem ter experimentado isso. Exatamente. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente se fecha. Mas eu não gosto de viajar de avião. Mas tu já viajou de avião? Tu já se colocou nessa situação para saber se é bom ou não? Antes de dizer que não gosta? Eu tenho medo de navio.
Você já se deu a oportunidade de se ver nessa situação? Que às vezes tem uma experiência de um barquinho, de um caiaque que não foi positivo, mas não fecha a porta ainda. Sabe que tem uma pesquisa que não tem nada a ver aqui com viagem, né? Uma pesquisa sobre alimentação e crianças, mas que fazendo um link com o que a gente está falando, né? Uma pesquisa diz, é com criança e com gato. Olha que engraçado, sou mãe de pet, né? A gente precisa mostrar, tanto para o gato quanto para a criança, 7 vezes o mesmo alimento e só depois de apresentar 7 vezes a gente pode dizer não tem paladar para esse alimento, realmente não gosta, né? Mas experimentou. Experimentou por 7 vezes. Então, sei lá, cenoura, não gosto de cenoura. Apresenta cenoura ralada cozida, crua, em rodela, em coração, na forminha do bonequinho. E aí depois, essa pessoa não tem paladar, né? Esse gatinho não tem. Não. Então, fazendo um link com o que a gente tá falando, eu não gosto de avião, eu tenho medo de navio. Mas tu tentou? E mesmo que tu tenha tentado, tá? Fui lá pra tal cidade, não gostei, não achei legal. Mas por que não ir de novo com outra idade, né? Com outra cabeça, outra maturidade. E também, daqui a pouco, se aquela cidade se desenvolveu, se aquele turismo naquele lugar... Exato. Será que ele não se desenvolveu? Exato. Né? Por que não ir de novo com outro olhar, né? E pronto para ver também o que mudou lá. Será que mudou? Será que não mudou? Né? Vai pelo menos mais uma vez... Pra saber se essa referência tá correta ou não. Verdade, não gostei daqui mesmo. Beleza, já tá ok. Ok. Ou então, poxa, que experiência diferente que eu tive, né? Pude ver uma diferença muito grande, então realmente é bem interessante. Quando a gente fala de avião, né? Às vezes a pessoa, o primeiro voo da vida dela teve turbulência e ela pegou trauma. Não significa que o próximo voo vai ter turbulência. Não significa que vai ser um perrengue. Então, é bom a gente deixar a porta aberta para novas experiências e refazer as experiências, né? Sim. Ressentir. E sabe que tenho pacientes assim que têm medo, têm trauma de avião, né? E a gente usa, né, uma técnica que se chama dessensibilização sistemática. Nossa. Que, assim... Para esse caso de avião é um pouco mais complicado, né? Do psicólogo tá ajudando ali o paciente. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente tem medo de ir no cinema. Eu consigo acompanhá-lo no cinema. A gente faz uma sessão diferenciada, que é para colocar ele ali naquele lugar que ele tem medo, né? Então a gente marca um filme que não é tão interessante, que a gente não vai prestar tanta atenção, que é até pra gente, assim, prestar um pouquinho atenção e conversar. Como que tu tá se sentindo aqui? Tu tá nervoso? Tu percebeu que tem outras pessoas aqui? Tu tá conseguindo comer a pipoca? E a gente vai trabalhando um pouco esse trauma. No avião, eu ainda não acompanhei nenhum paciente. Até porque é uma coisa que custa, Sim. Né? Mas eu tenho um paciente que ele vai se experienciar, vai tentar superar esse trauma agora, fazendo uma viagem. Né? E aí o que a gente pôde fazer? Não posso acompanhá-lo, mas a gente viu alguns simuladores na internet, tem piloto falando, né? Desmistificando, tirando dúvidas de como funciona o avião, se estraga tal coisa, quantas turbinas existem. Então, para ir acalmando aquele paciente, ele ficando mais tranquilo, porque tem mais informação, né? Quando tu domina, o desconhecido causa medo. Exatamente. Mas quando tu começa a dominar, conhecer, saber, a tua ansiedade vai baixando e tu vai ficando um pouco mais tranquilo. Porque eu conheço, eu sei qual que é as possibilidades, quais são os riscos, quais são as saídas, né, de cada risco. Realmente, o conhecer é que deixa a gente um pouco mais tranquilo mesmo. E ainda pegando esse gancho, né, de experienciar mais de uma vez, você tem alguma experiência particular que você possa compartilhar com a gente? Tenho. Meu marido, Monte, essa pra ti, ó. Ele não gostava do Rio de Janeiro. Não gostou do Rio de Janeiro. Ele foi uma vez pro Rio de Janeiro, novo, tava na escola ainda, foi numa excursão de escola. Imagina uma excursão de escola, né? 70 alunos, pouco professor, bagunça. E aí
O lugar que eles dormiram não foi legal, a comida não era legal, porque não foi algo assim turístico, né? Ele foi tinha uma banda e daí foi se apresentar num festival. E aí ele achou péssimo, assim. E quando a gente se conheceu lá pelos 22, 23 anos de idade, ele dizia, não, Rio de Janeiro nem pensar. E eu queria muito conhecer o Rio de Janeiro. Aí eu acabei indo com meu pai uma vez. E depois eu, não, olha só, vamos lá. Eu fui, gostei, mostrei foto, mostrei vídeo. Tá, vamos, mas meio contrariado, assim, né? Vou porque tu quer que vá, né? Vou porque eu vou flexibilizar. Aprendeu, né, com a terapeuta de casal. Se eu não flexibilizar, isso aqui não vai dar certo, vai, né, vai dobrar, vai quebrar. E aí foi aberto, né? Eu acho que isso também, a gente reduz a tua régua, né? Eu vi um post também essa semana muito legal. Vá com a consciência de que pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser médio, mas vai, tenta, né? Tenta. E também já vai sabendo assim, tá, mas o que tu tá esperando daqui, né? Se informa. Acho bem legal a gente olhar vídeo no YouTube. Ou assistir, né? Vai na agência de turismo, né? Vai lá na hora. Pega experiência de alguém que já foi. Rio de Janeiro, experiência minha. Nossa, eu amo o Rio de Janeiro desde a primeira vez que eu fui. Tive várias experiências diferentes, de um destino específico, né? Eu amo o Rio de Janeiro e eu sou tipo um monte. Eu vou pro Rio de Janeiro toda oportunidade que eu tiver de ir. Eu adoro aquele lugar. E a gente já pegou vários clientes que não podem ouvir falar do Rio de Janeiro. Que tem medo, que tem medo pelo que vende, né? Porque o destino se vende. Ah, porque é perigoso, porque isso, porque aquilo. E quando você vai aberto, que aquilo, sim, pode acontecer, mas que pode não acontecer também. Sim. E eu já fui 4 vezes e nunca tive nenhum tipo de problema no Rio de Janeiro. Nossa, eu sou fã. Eu vendo assim com brilho no olho. Sim. Uma coisa que eu gosto pra caramba. E a mídia, né, acaba trazendo uma coisa negativa, mas que se a gente for ver, várias cidades são perigosas. Às vezes o lugar onde tu mora também é perigoso. Exatamente. Risco por risco, tem risco ficando em casa. Não vou sair, não vou experimentar. E outra, né? Risco. Vai preparado para isso, né? Outro risco também, né? As pessoas, tem muito medo do avião. Mas, gente, quantos acidentes de carro existem todos os dias, a todo minuto? E quantos de avião existem? É muito pouco. Só que, claro que é algo que impacta muito, né? Porque é muito grande, muita gente, né? Muita gente. Então, é algo assim que impacta negativamente, assusta. E as pessoas têm um medo absurdo. Só que, assim, se tu for racionalizar, não é real. No próprio Brasil, a gente tem, o quê? Mais de 15 anos, talvez? Que não tenha um acidente de aéreo. Eu acho que o último foi da TAM, né? E foi da TAM. Em Congonhas. Faz 18, 20 anos já. Faz muito tempo. Aí, mas tem os aviãozinhos pequenos. Mas você não vai andar num avião pequeno. Você não vai andar num avião particular. Né? Esses cantores aí que acabam se acidentando. Não é esse o padrão. O padrão de um voo comercial, ele atende regras de segurança que vão garantir a sua integridade física desde o início até o fim da viagem. E a gente tem isso muito bem definido no Brasil. Então, não é um risco. Bom, nem fora do Brasil é risco. Se a gente for parar e comparar companhia aérea, carro é mais perigoso, bicicleta é mais perigoso. A gente mora em Indaiatuba. Você vai andar no parque ecológico, você corre o risco de ser atropelado por uma bicicleta no parque ecológico. É realmente a gente olhar para a situação, racionalizar aquilo, colocar em números e falar assim, não, pera, acho que eu preciso realmente pensar que não é tudo isso, não. Meu medo não o medo não pode ser maior que a coragem, né? Exato. De viver, né? Experimentar. Exatamente. Porque a vida não tem garantia, né? Por que a gente tá aqui agora? A gente se arriscou, sair de casa, se encontrar. Gravar. Estamos aqui. Exatamente. E tentando ajudar outras pessoas que talvez passem por esse tipo de situação e que não tenham um pouquinho de conhecimento, né, de autoconhecimento, para olhar e falar assim, não, pera, deixa eu parar e pensar aqui, me organizar, porque não é tudo isso. E o turismo vem muito nisso. Quando a gente começa a viajar, né, e isso se torna uma coisa um pouco mais corriqueira, você vai fazendo com tanta naturalidade,
vai se tornando tão natural que você vai automático a sua abertura de cabeça, você começa a viajar mais relaxado, você vai com menos expectativa, ou então você, no autoconhecimento, você se planeja melhor para aquela viagem. A primeira aqui não tive uma experiência tão boa, porque talvez eu não me planejei com os meus custos, gastei mais do que eu podia. Então você já sabe que na próxima viagem, esse planejamento vai ter que ter um pouco mais de atenção. E você vai se conhecendo, e vai adequando, e vai experimentando. Vai experimentando, vai se descobrindo. Vai se descobrindo. Tem outras coisas interessantes, né, que as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, que tu pode viajar com um acompanhante terapêutico, que é às vezes o teu cachorrinho. Pode. O teu gatinho. Exatamente. Né? Se você é um dependente. A psicóloga pode dar um atestado, um laudo, né, ou um parecer, enfim, a psiquiatra. Sim. E tu tem a chance, daqui a pouco, se é isso que te impede, né, tu pode estar aí. Até pelo medo de embarcar num avião, né? Essa parte do acompanhante terapêutico, ele não tem nem custo. Então, a gente tendo todos os laudos, todas as indicações médicas, a gente consegue fazer o embarque do pet sem custo. Isso é muito bacana também. Chama a Ó se você estiver nessa situação, que a gente passa as informações bem certinha pra você. Isso é muito bacana. Se abre. E também, assim, a liberdade, né, de tu daqui a pouco viajar sozinha. Eu escuto às vezes mulheres falando, nunca viajei sozinha, só com o marido, só com o namorado, tenho medo, Filhos, tenho né? receio, né? Por que não? Eu comecei a viajar sozinha a trabalho. E aí, a primeira vez, tu tem que ir, ninguém vai contigo, nenhum colega, nada. Deu um medinho, assim, mas depois que eu fui, né? Nunca mais voltei, assim. Nunca mais para. E é isso, né? A cabeça de quem se abre, de quem viaja, de quem explora. Tu nunca mais vai voltar ao mesmo, né? Depois de um livro e depois de uma viagem. Eu ia falar isso agora. Depois de um livro e depois de uma viagem, você não volta o mesmo. Exatamente. E tu nunca mais olha as coisas, né? Do mesmo modo, assim. Acho que conhecimento é uma coisa que ninguém nunca nos tira. E ter vivências, criar memórias, acumular... KM, memória, vivência afetiva, não tem preço, né? Eu sempre falo que viajar vale mais que curso, mais que faculdade, muitas vezes, né? Tipo, o que eu aprendi me abrindo para uma experiência internacional tão jovem, longe de tudo, na época, imagina, se foi em 2011, a gente não tinha internet, não tinha chamada de vídeo para fazer com a mãe, né? No máximo eu falava no telefoninho mesmo. Foi corajosa? Foi bastante. Não tinha internet, tinha internet, mas não era essa coisa aberta igual é hoje, né? Tudo muito analógico ainda. Eu escrevi cartas para minha mãe que nunca chegaram. Que nunca chegaram. Então, se deixa levar por uma experiência assim, não tem um curso acadêmico que te ensine o que você vai aprender ali. A própria língua, né? A própria língua. Tu pode fazer um curso de inglês, mas não vai ser a mesma coisa que tu tá lá, né, em outro ambiente, a partir de uma viagem. Sendo obrigado a pensar, a falar, se virar do seu jeito ali, e as coisas te empurram, né? É diferente de, por exemplo, você se colocar numa situação muito certinha, né? E o ambiente que você tá te puxar, quando você vai pra fora do Brasil, o ambiente te empurra pra frente. Então, ou você vai ou você vai. Não tem escolha. Você não tem escolha. E eu acho muito bacana. Nossa, eu acho que foi muito bacana a nossa conversa. Teremos uma parte 2 em breve. Teremos mais assuntos aí. E se tiverem dúvidas, curiosidades a respeito de psicologia, depressão, burnout, estresse, essas doenças psicossomáticas e como o turismo pode auxiliar na prevenção e no tratamento dessas doenças, deixa nos comentários, a gente fica à disposição também. Esse vídeo vai estar no YouTube em breve. Então a gente vai poder ajudar e atingir uma grande quantidade de pessoas que precisam olhar para si e sair do seu mundinho para poder se autodescobrir. Isso. Obrigada, Carol. Obrigada, adorei estar aqui, foi muito bom. Foi muito bom, obrigada. Obrigada.